Olha aí, pessoal, a turma do Estadão muito apropriadamente trouxe um tema aqui que eu comentei no canal também falando sobre a decisão do Tribunal de Contas da União de liberar o pagamento do programa PED-6, que estava bloqueado, na verdade parte desse pagamento, 6 bilhões de reais, para que o governo desse continuidade ao programa para evitar prejuízos sociais, evitar problemas e tudo mais. E eu falei naquele vídeo que era um absurdo tratar a coisa nesses termos, porque senão você cria a situação de que o governo pode pedalar se isso fizer bem para a população. Então, para que tem regras sociais se o critério é esse, né? E o pessoal do Estadão trata também dessa forma o tema, mostrando aqui então, né, que o Tribunal de Contas da União deu para o governo Lula uma licença para pedalar. Pois é isso que aconteceu. Vamos dar uma olhada nessa análise aqui e na repercussão disso, na credibilidade do Brasil, se é que o Brasil ainda tem alguma credibilidade, e também o tipo de incentivo que isso vai dar para o governo Lula no momento em que ele tem coisas como um programa Gás para Todos, completamente absurdo, que ninguém sabe de onde que vai vir o dinheiro para custear. Vamos falar sobre isso, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho e me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Isso é muito importante, colabora muito com o crescimento deste canal. Pois bem, então, todo esse turbilhão de reais aí do pé de meia durou mais ou menos um mês, né? Foi entre idas e vindas. A equipe técnica do Tribunal de Contas da União olhou para a situação do programa Pé de Meia, aquela mesada dada para alunos do ensino médio e ter uma poupança para ser sacada no final de cada ano, aquela grana para o aluno do ensino médio gastar no Tigrinho, gastar nas apostas esportivas. Então, o Tribunal de Contas da União, a parte técnica do órgão, olhou para isso, né, e falou: caramba, como esse negócio está passando fora do orçamento, é um gasto que não está aprovado pelo orçamento. Isso não pode. Recomendou o bloqueio para os ministros do tribunal. Os ministros, aliás, isso caiu para um dos ministros lá, que foi. Não é esse cara aqui, né? Também não é o Bruno Dantas. Esqueci o nome do camarada que foi o relator dessa história aqui, né? Então, ele decidiu bloquear de forma liminar o pagamento desse valor do pé de meia. E depois o plenário do TCU, de forma unânime, decidiu manter esse bloqueio de forma definitiva. Aí a AGU, o Ministério da Educação, esse pessoal entrou com um recurso junto ao Tribunal de Contas da União pedindo para que o valor fosse liberado. Aí o TCU foi lá e liberou. E aí eu te pergunto, por quê? Né? Qual é o critério desse pessoal? Obviamente foi uma decisão política, e lá atrás, quando começou a circular esse negócio do pé de meia, eu falei, a decisão dos ministros será essencialmente política. A parte técnica já deu o parecer, a gente sabe que está certo, é um parecer certo. É uma pedalada fiscal e não há o que se questionar. Aí a equipe política, né, a cabeça política do TCU, que são os ministros, decidiram uma solução de consenso ali, que é liberar o valor para não quebrar o governo Lula de vez e dar 120 dias para que o governo enfie esses gastos no orçamento de 2025, né? Mas isso aí tira toda a credibilidade da história logo de cara. Então, né? Houve uma mudança, uma guinada na percepção do TCU, que ficou muito claro, o que é um problema, porque esse órgão não deveria ser político, não deveria decidir coisas, por exemplo, né, usando o argumento, deu o argumento, né, de que haveria uma perda de. Não, isso aqui eles falaram originalmente quando foi aprovado, né, que é um argumento válido, né, que da parte técnica, que haveria perda da credibilidade do arcabouço fiscal se assim fosse, né? Mas então, eles falaram aqui, liberaram, dizendo que poderia causar um furor social, né? Se esse valor aí não fosse liberado. Caramba, que exagero completo, né? Porque eu falei, né, inclusive, esse programa pé de meia aqui, completamente irrelevante. Ah, não, porque se não fizer isso vai ter prejuízos para a educação. Já foi mensurado o quanto que esse programa causou de benefícios para a educação, porque criou-se um senso comum ao redor disso, né? O pé de meia evita a evasão escolar. Evita mesmo? Qual o percentual disso aí? Como é que ficou? Quais são os números? Quais são os dados consolidados a esse respeito? É puro achismo, transformado em senso comum, adotado por ministros do TCU. Virou uma bagunça completa de forma geral, né? Então, o que acontece? O governo Lula
agora tem o suposto dever de incluir o programa Pé de Meia no orçamento de 2025, né? Que nem foi votado ainda, vai ser votado só em março. Carnaval, né, meu amigo? Você sabe, o Brasil não funciona antes do carnaval. Então nós vamos chegar em março de 2025 sem orçamento de 2025. Você consegue imaginar um cenário desses? Só um governo incompetente como o governo Lula para não conseguir costurar um orçamento com o Congresso Nacional no ano anterior. É um absurdo completo isso, mas é o desgoverno Lula. E aí tem que enfiar aqui 15 bilhões de reais, mais do que isso, 15 bilhões e meio de reais no orçamento pelos cálculos do próprio governo. É o custo total dessa poupança aqui, é uma grana substancial, meu amigo. É muito dinheiro. Só que só tem 1 bilhão de reais no orçamento, porque o restante vai continuar pelos fundos paralelos aqui, né? FGO, FGDUC, Fundo Social, que foram os fundos que pagaram o programa no decorrer de 2024. O Pé de Meia foi criado lá em novembro de 2023. Caramba, já tem um tempo bom, né? Eu lembro quando eu falei disso lá atrás. E aí, foi criado um projeto ali aprovado pelo Congresso Nacional. O Congresso comeu bola nessa história, mas determinando de onde que ia vir essa grana de forma totalmente parafiscal, pedalada mesmo, de fato, né? Então, o que que acontece? Você criou a partir daí um pressuposto. Você criou uma tendência. A tendência de que o TCU vá aliviar para o lado do Lula em matéria de pedaladas fiscais, quando o governo quiser varrer os gastos para debaixo do tapete. O governo, o Tribunal de Contas vai passar a mão na cabecinha do governo Lula e falar: não pode fazer isso, tá bom? Você tem 120 dias para resolver esse problema, vamos liberar o valor para você aqui. Aí o governo Lula tem um Vale Gás aqui, né, um Auxílio Gás, que é o programa Gás para Todos, agora vai mudar de nome, para atender 22 milhões de domicílios no Brasil, uma grana absurda. Não se sabe de onde que vai vir essa grana também, porque o governo tinha aventado lá atrás a possibilidade, pois é, de fazer um fundo à parte, igualzinho o negócio do Pé de Meia, usando recursos do pré-sal para pagar isso fora do orçamento. Aí o governo Lula olha para essa decisão do TCU, olha para a forma leniente como o TCU analisou a questão mais de um ano depois do início do programa Pé de Meia. E o Lula vai determinar o que a partir daí? Não, vou fazer tudo certinho na regra fiscal, vou andar na linha aqui porque é o certo a fazer. Não, ele vai tocar o rebu e lá na frente, quando der problema, aí o TCU vai olhar e falar, né? Mas não podemos bloquear esses recursos, porque senão inúmeras famílias vão ficar sem gás em casa. Não pode, a coisa não pode ser desse jeito aí. Vamos liberar. Aí, Lulinha, você tem 3 anos para fazer um projeto de lei para apresentar para o Congresso Nacional e regularizar isso, né? Aí a credibilidade fiscal do Brasil, que quase não existe, vai para as cucuias totalmente. Quem que acredita em regra fiscal nesse contexto, em que uma desculpa de que vai causar furor social, vai atrapalhar, prejudicar a educação, justifica o governo pedalar gastos, gastar fora do orçamento? Para que existe orçamento? Para que existe crime fiscal numa situação como essas, né? Então o Tribunal de Contas fez o seu papel político nessa história e jogou todo o caráter técnico na lata do lixo e deu um belíssimo de um aval para o governo Lula continuar quebrando o país, arruinando o que ainda resta de credibilidade fiscal nesta nação. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.